O Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana, sempre lembrando que no Semana.tv você assiste a nossa programação em tempo real. Eu prometi, né, que a gente concluiria os nossos comentários neste bloco e para que vocês vejam o posicionamento do Grêmio, né, reagindo duramente contra as ações aí, racistas de alguns de seus torcedores. Ô, Léo, o Grêmio tá preocupado aí, né, em mostrar, né, que ele é contra, que ele está fazendo até publicidades, né, contra o racismo. Na verdade, o Grêmio está com medo de ser punido. Eu penso que o Grêmio não deve ser punido também, porque a entidade nada tem a ver com isso. Já que foi localizado, as pessoas que fizeram isso, né, já está identificado, eu acho que cabe à justiça comum a tomar as medidas que devem ser tomadas e isentar o Grêmio, porque como é que o presidente do Grêmio, o diretor do Grêmio, vai lá para ficar vigiando a boca de 10, 20, 30 mil pessoas? Então eu penso que tem que ser olhado com carinho isso, porque a entidade não tem nada a ver com o que aconteceu lá, no meu entendimento. André? Olha, eu também concordo com o Jorginho, só que infelizmente foi denunciado pelo SJD para ser julgado. Agora, que essas pessoas que fizeram essa, em boas palavras, né, essa babaquice aí durante o estádio, que realmente seja punida e punidas mesmo, mostrar para todo mundo, né, para a rede mundial de televisores e também internet, o que elas fizeram e a pena que elas levaram. Muito bem, agora para a gente concluir o noticiário nacional e de imediato entrarmos no noticiário do Clube Atlético Mineiro, a seleção brasileira se apresentou em Miami para a realização de um amistoso contra a Colômbia, que acontece no próximo dia 5, na sexta-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Um vídeo da CBF TV com a chegada dos jogadores, né? Muitos deles ainda com o lombo quente depois daquele 7-1, mas enfim, estão todos aí compondo esse novo, entre aspas, elenco da seleção. Já reinicia um trabalho agora sob o comando da Era Dunga, sob o comando do Dunga. Enfim, vamos ver. Se inicia uma nova etapa com um novo treinador. A felicidade é grande sempre de estar aqui, estar sendo chamado e ter uma chance na seleção brasileira. Uma felicidade imensa, eu junto com minha família, minha esposa, todo mundo vibrou bastante quando a gente ficou sabendo da convocação. Confesso que estou um pouco ansioso para encontrar a molecada, né? A gente tem um entrosamento bacana dentro e fora de campo, a gente viveu bons momentos também, são amigos que eu fiz para a vida e espero que agora a gente possa levar esse entrosamento para dentro da seleção de novo e conquistar muitas coisas. Estava com saudade de jogar pela seleção já. Espero que a gente possa iniciar um novo ciclo, né, em busca da Copa do Mundo. Espero que a gente possa fazer tudo que o treinador pedir e dê tudo certo. Tá, então, né? O início do trabalho do Dunga, né, Jorginho? E também não tem como você iniciar uma seleção partindo totalmente do estaca zero, né? É inviável, né? É inviável, Léo, mas tem situações que é difícil da gente entender e até mesmo concordar. Quando a gente vinha para cá para gravar o programa, né, mais cedo, na parte da manhã, eu e André conversando, comentávamos sobre o lateral esquerdo que foi convocado agora, né, que é o Marcelo, porque o Alexandro, né, por uma lesão, não pôde se apresentar. O Marcelo é reserva no Real Madrid, não vem fazendo boas apresentações no Real Madrid. Todos os jogos do Marcelo no Real Madrid, os gols que o Real Madrid toma, é em cima do Marcelo. Ele não cabeceia, ele não ataca, ele não consegue marcar uma vez sequer as jogadas que tem pelo setor dele. Jogou a Copa do Mundo, mostrou isso também na Copa do Mundo. Não conseguiu atacar, não conseguiu finalizar e não conseguiu cabecear e nem mesmo marcar as jogadas no setor dele. Tem coisas que é difícil. Por que ainda volta um cara desse ainda para a seleção? Lógico que o titular vai ser o Felipe Luiz. Ele está sendo convocado para a reserva.
Mas eu penso que ele deveria ficar pelo menos mais 1 ou 2 anos, ele é um jovem atleta ainda, no estaleiro para ele reciclar. E que o treinador, comissão técnica da seleção brasileira, mandasse um relatório para ele de tudo que vem acontecendo no Real Madrid que a gente está vendo e que aconteceu na seleção, para que ele observasse esse relatório, se pudesse melhorar a nível de seleção brasileira, que voltaria à seleção. Caso contrário, ia ter que bater palma. André, rapidinho. Desse jeito aí, não vão celebrar na seleção brasileira a Avenida Marcela, porque não marca, não cruza, não faz nada. Já tínhamos a Tá Avenida. doida. Já tínhamos a Avenida Daniel Alves também na Copa Eu do quero Mundo. esperar a seleção jogar para depois comentar. A seleção é Muito bem, se bem que jogar contra se bem que a Colômbia fez uma Copa. Mas boa, eu né? entendi também o Léo, eu parti desse princípio aqui, mas eu entendi o Léo. Também o Dunga não pode também, como disse o Léo, começar do zero, só com jogadores novos. Não pode porque a responsabilidade é muito grande e não é bem assim também que a banda toca, né, Léo? Não é pegar os jovens também que não têm experiência de seleção, colocar lá, porque também pode, em vez de estar resolvendo um problema do atleta e da seleção, pode estar ali também queimando os jogadores. Né? Muito Um, bem, dois, vamos dar três, sequência quatro, aqui, senão eu não consigo falar do Galo e vai complicar meu roteiro. Toca Bom, o é o pau no seguinte. burro aí. Da próxima vez você faz uma pauta que dá para nós comentar direitinho. Vocês aí. falam demais. Você faz uma pauta aí. Eles falam demais, falam Fala menos demais. um pouquinho, que aí vai dar conta de falar de tudo. Bom, é o seguinte, o Levi Coupe confirmou, falando do Clube Atlético Mineiro agora, confirmou a tendência lógica de escalar o Luan como titular no jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, partida que acontece na quinta-feira. Sem Tardelli, que está na seleção, o atacante é a opção do treinador. A gente vai ver o gol de arquivo aí feito pelo Luan. Luan é mesmo o nome que está pedindo passagem no Galo com a ausência do Tardelli, né, Jorginho? Já o Levi já era para ter encontrado ali, né? Um espaço para o Luan, que ele é um jogador que joga para o time, é um bom jogador, sempre que entrou, tanto começando quanto no meio das partidas, né? Realizou boas apresentações. Eu acho que ele tem vaga nesse time do Atlético. André? Deixa eu jogar com o Palmeiras lá, o Palmeiras já tá bem mesmo, né? Mandou o Careca embora, tirou o piso das costas, aí vamos ver lá. Com o Luan, sem Luan. A situação do Palmeiras também não é das melhores mesmo. Toca o pau no burro, então. Complicada a situação do Palmeiras. Bom, é o seguinte, com excesso de desfalques, o técnico Levi Coupe admite usar dupla da base do Atlético Mineiro. Leonardo Silva vê falta de paciência para o Atlético Mineiro voltar a vencer fora de casa. O técnico Levi Coupe vem convivendo com problemas para armar o time do Atlético Mineiro. O treinador perdeu jogadores suspensos, machucados e que estão na seleção brasileira. Com poucas opções, ele abrirá espaço a atletas da base que foram observados, Jorginho, na Taça BH de Futebol Júnior. Acabou agora, né? A gente falou sobre ela ontem aqui. Destaques da campanha do Atlético, que terminou como vice-campeão do torneio, o volante Eduardo e o atacante Carlos devem ter chance com o treinador. Ambos já treinam com o time profissional desde o início do ano, mas perderam espaço com o Levi. Os atletas foram reintegrados ao time de júnior para jogar a Taça BH. Para quarta-feira, diante do Palmeiras pela Copa do Brasil e no domingo, contra o Botafogo pelo Brasileirão, Levi Coupe não terá Diego Tardelli, que se apresentou à seleção brasileira, como todos sabem. Michael Suel e Josué são dúvidas, ambos reclamaram de dores musculares da partida contra o Curitiba e farão exames para avaliar a gravidade da contusão. Levi terá ainda outros 3 problemas por suspensão para o final de semana. O lateral direito Alex Silva, o zagueiro Gemerson e o volante Leandro Donizete estão suspensos. Thiago deverá aparecer na zaga e Eduardo poderá ser a opção para o meio-campo. É aquela história, né? Se há um trabalho feito nas categorias de base e há necessidade de se utilizar jogadores desta categoria, no momento que os jogadores do elenco principal se encontram machucados, nada melhor do que testá-los, né? Até porque, se não puder contar com a base quando necessário, vai contar quando, né, Jorginho? Mas a base do Galo está fraca. O Carlos, né, pode até adaptar futebol profissional, mas eu não gosto de centroavante velocista. Para mim, velocidade tem que ser ou lá na Dário Grosso ou na São Silvestre. Na Fórmula 1. Jogador que corre. corre. Bolt, né? Lugar de correr para mim é na Dário Grosso ou na São Silvestre. Então eu espero até que esteja enganado quanto ao Carlos, mas não acredito que vai resolver o problema do Atlético. Você quer uma solução?
volta com o Hermes Conceição. Deu até uma rima, né? Aliás, ele não foi negociado, não, né? Foi, mas o time acertou, não voltou. A volta dos que não foram, não chegou nem aí, já voltou. E aí, André, como é que você vê aí essa possibilidade de se utilizar jogadores das categorias de base, né? Se há investimento na base, há um trabalho nesse sentido, tem que contar pelo menos com algum atleta quanto preciso, né? Olha, com certeza, mas como o Jorginho falou, se ele que acompanha a base do Galo, falou que não está muito esperançoso para esses jogadores aí que vão ser aproveitados, eu muito menos, que não acompanho a base, posso dizer alguma coisa em relação ao Galo. Jorginho? É isso aí. Muito bem, vamos fazer um intervalo. A questão de jogador ir e voltar, isso é natural. O Nilson, parte, né? que é o volante titular do Cruzeiro, foi lá na voltou, Itália e voltou também. Isso Mas é comparar normal. Nilton com o Hermes Conceição? Tentou. Pois é, não pode comparar e ele voltou. Ele é melhor e não ficou lá. Pra você ver, não pode comparar e ele voltou, pra você ver. pra Ele é você ver. melhor e ninguém Tentou quis. negociar com a Inter de Milão, Ele é não bom e deu ninguém certo. quis Não também. quis pagar, ué. Né? Não quis pagar não, porque a bolinha é curta mesmo. Não quis pagar. Aliás, esse negócio de pagar, no próximo bloco nós vamos resolver esse negócio de pagar aí. Tá aí. Vamos pagar também. É. Bom, é o seguinte, depois do intervalo nós vamos falar do Cruzeiro, do líder do Campeonato Brasileiro, e é o seguinte, ó, o Gilvan de Pinho Tavares, que é o presidente do Cruzeiro, diz que o Clube Celeste tem recebido propostas para negociar o meia Everton Ribeiro, inclusive a mais recente foi uma proposta verbal do Mônaco, né, ou Monaco, como queira, pelo jogador cruzeirense. A gente vai ter os detalhes aí sobre essas propostas que naturalmente surgiriam em virtude do fato do jogador estar fazendo uma grande temporada e ser um grande jogador também. A gente vai trazer os detalhes. E um assunto que vai polemizar aqui, tenho certeza, né? Aí vocês podem falar à vontade, né? É o seguinte, ó, um jornalista que atua na imprensa da capital, o Jaicy Carvalho, todos conhecem, né? É da Alterosa, TV Alterosa e do estado de Minas. Ele está afirmando, Jorginho, que o aluguel do Mineirão, ou o aluguel pago, ou pelo menos teria que ser pago, do Cruzeiro ao Minas Arense, está atrasado há 1 ano. Ele publicou essa nota na sua coluna no Estado de Minas, Jornal Estado de Minas. Ele trará essa notícia e fará comentários sobre essa questão na sequência, depois do intervalo. Só um segundinho aí, depois do intervalo. Eu vou provar que o GSC está errado e falou mentira. Eu vou provar. Estou curioso para ver. No próximo bloco. Depois do intervalo, então, na sequência. Oi, Até já.